Fala galera, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a segunda parte, tá, do perguntas e respostas, tentando esclarecer aí todas as dúvidas que vocês têm em relação ao transplante capilar, tá? Então, bora lá. Primeira dúvida é se os fios retirados do corpo, né, ou da barba, então no caso tórax ou barba, se eles afinam e ficam mais semelhantes aos fios de cabelo, tá? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Galera, vocês conhecem aquela crendice, né? Que as vós falam e tudo mais, raspa a cabeça que o cabelo nasce mais forte, né? Isso é mentira, tá, pessoal? Senão a gente não teria nem clínica de transplante capilar. A gente só teria salão de cabeleireiro, o cara vem, raspa 4, 5 vezes a cabeça, já volta o cabelo. Não é. O que acontece? O fio, né? Os fios, na verdade, eles são cônicos, tá? Então a base é sempre mais larga do que a ponta. Como a barba tá sempre mais baixinha, ela parece ser mais grossa. Quando a gente raspa o cabelo também, parece que o cabelo tá nascendo mais forte, porque na verdade é a parte grossa do cabelo. Depois ele vai afunilando. E o mesmo acontece, tá? Quando a gente transplanta fios da barba, fios do tórax, tá bom? Lembrando sempre que a segunda área de escolha hoje pra gente é a barba, tá? Primeiro fio de cabelo, segundo a barba, no caso do bari, tá? E realmente mescla muito bem, tá? Sempre eu falo pra vocês, eu não faço área frontal, tá? Eu não faço hairline, que é a área nobre, tá? Com pelos, mas para a parte posterior a gente tem usado cada vez mais. Uma outra dúvida das pessoas é por que os fios de cabelo, né, eles caem após o transplante capilar? Porque vocês lembram, quem acompanha há bastante tempo, né, que assim, a gente transplanta, né, o fio raspadinho, aí ele cresce um pouquinho, tá? A haste capilar, tá? Vamos diferenciar o bulbo da haste. A haste é o fio de cabelo, tá? Ela cresce um pouco, só que depois o bulbo, ele quebra, né? O fio quebra e cai como um mecanismo de proteção, porque vocês imaginam, o folículo capilar estava ali dentro do couro cabeludo, irrigado, tá? Com oxigênio e tudo mais, aí você retira ele, coloca ele numa solução, ele fica algumas horas fora, tá? E depois você reintroduz, tem uma reperfusão, quer dizer, ele recebe novamente sangue, recebe novamente oxigênio, e como um mecanismo de defesa, tá? De proteção do bulbo, ele entra num ciclo, que é o ciclo de queda para nascer um novo fio. Tá? Então é como o nosso fio de cabelo que todo mundo fala, ah, meu cabelo cai um pouquinho todo dia. É normal, porque é a renovação, tá? Esse aí é a mesma coisa. Ele derruba o fio, tá? Entra nessa fase de repouso e depois começa a gerar o fio, que esse sim será permanente. Ah, esse fio não cai nunca mais? Gente, a gente tem que diferenciar o seguinte, o cair de sumir, tá? Na calvície, na verdade, ele atrofia até sumir. Cair cabelo não significa que naquela região não vai nascer mais, tá? Porque nosso cabelo cai todo dia. Porque vocês imaginem se o cabelo só crescesse, se fosse o mesmo cabelo que a gente mantém aqui 30, 20 anos, 40 anos, com poluição, com raio solar, o bagaço que ia virar, entendeu? Então, sempre tem 1% dos fios da cabeça em renovação. Quer dizer, ele derruba a haste para gerar uma haste nova e assim vai, como quando a gente corta a unha nasce novamente, a nossa pele que descama e vem uma pele nova, tá? Então, é dessa forma que se comporta. A outra pergunta é se eu já viajei para fora para estudar algo de medicina, que seja isso, sempre, tá? Todo ano. Na verdade, eu faço 2 viagens ao ano, tá? Normalmente, eu levo minha família, porque é o pouco tempo que eu tenho com eles, e sempre eu associo, tá? Esse é um dos motivos da minha mulher sempre querer me matar. Nunca tem uma viagem pura, tá? De lazer. Eu sempre associo a viagem, tá? Com alguma coisa ligada à medicina, normalmente um congresso mundial, tá? Então, são congressos que normalmente duram de 3 a 5 dias, então eu aproveito e tiro aí uns 10 dias, 3 a 5 dias no congresso, depois estico mais um pouquinho com a família. Então, todo ano, tá? Eu vou nos congressos mundiais, infelizmente a gente tem há 2 anos aí que estão suspensos, né? Acho que os 2 últimos foram suspensos devido à pandemia. E agora em outubro a gente teria Portugal, tá? Congresso Mundial em Portugal. Estamos esperando ver se vai reabrir, se vão aceitar os brasileiros lá, porque a gente tá difícil algum lugar que aceita brasileiro, né? A outra pergunta é se a gente faz transplantes femininos. Faço, tá, gente? Desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre me interessei, tá? Por transplante feminino, porque eu acho que a calvície, se para o homem, ela já traz muita queda de autoestima, tá? Se pro homem ela já deixa mal, vocês não sabem o que acontece com a mulher, tá? A queda de cabelo. Porque a mulher, cara, o cabelo é associado totalmente à sensualidade, à vaidade. E a calvície, né, a mulher, realmente é devastador, tá? E normalmente são mulheres que sofrem por anos, tá? Tentam diversos tratamentos, gastam dinheiro absurdo com tratamentos que não trazem sucesso, tá? Então, vocês imaginam pra mulher como é difícil, né? Então, normalmente quando a mulher chega numa clínica, num hospital, tá, que focado na parte cirúrgica e não só naquele monte de cosmiatria, de tratamento, tá, porque se a mulher já fez muito, gastou muito e não teve resultado, ela se abre, tá, porque normalmente é uma doença silenciosa, tá, a pessoa faz de tudo para esconder, então muitas vezes nem o marido sabe desse problema. E quando ele vem junto e a mulher se abre dentro de uma consulta com a gente, tá, o cara, aí ele percebe o tanto que é o sofrimento. Então isso aí sempre
me motivou, tá, a aprimorar os transplantes femininos. Então, já há 13 anos que eu faço transplantes femininos, a gente tem visto um aumento enorme, tá, enorme mesmo, dos transplantes. Ainda correspondem aos 30% do volume cirúrgico da clínica, mas já é muita coisa e a gente está cada vez melhor em transplante feminino, realmente, tá, chegou no mesmo nível de transplante, de resultados, tá, de transplante masculino que a gente tem hoje. Pessoas que fizeram quimioterapia se podem realizar o transplante, tá? Gente, é assim, uma vez que a pessoa teve o câncer, curou, tá? Graças a Deus, já passaram 5 anos aí, tá liberada pelo oncologista, tá? A gente pode operar. O que acontece, tá? Tem algumas situações que a pessoa acaba desenvolvendo uma calvície difusa, então ela fica com uma rarefação muito importante, tá? Também em área doadora. Nesses casos, a gente não tem área doadora suficiente para fazer o transplante, tá? Já peguei vários casos desse tipo. Mas também, no oposto, a gente pega vários casos aí também de pessoas, tá? Que preservam a área doadora, tá bom? E aí você pode fazer tranquilamente, a gente trata como um paciente normal, tá? Uma vez que a pessoa já está de alta da doença, ele vai ser operado como um paciente normal, tá bom? Pessoal perguntando se a gente faz transplante de barba, tá? Também transplante de barba foi outra coisa que eu foquei também muito no início da minha carreira. Eu acho que era um transplante que ninguém gostava de fazer, porque era um transplante que não dava um resultado muito bom, então outros cirurgiões rejeitavam, tá? E aí eu fui desenvolvendo a técnica da alta densidade, do Denspacking para transplante de barba e acabei me especializando nisso aí. Então eu fiz muito transplante de barba, tá? Realmente a gente tem um know-how muito alto em fazer ultra densidade em transplante de barba. Então tem várias situações que a gente consegue deixar o cara barbudo mesmo, com um transplante só, tá? Então é bacana. Aí, algum pau d'água tem uma dúvida aí, né? Se depois da cirurgia, porque essa é a preocupação dos caras. Tem uns que perguntam quando pode fazer sexo, né? Você no mesmo dia já falou, meu, eu devo estar velho mesmo, né, cara? Porque o cara deve ter feito ontem, ele não aguenta esperar nem hoje, né? E tem os caras da cachaça, que a pergunta é quando pode voltar a beber, né? Gente, assim, em relação ao transplante capilar não tem tanto problema. Lógico que na véspera a gente não quer que beba, porque dá uma vasodilatação, pode ter sangramento, tudo mais, você vai interagir com outras medicações, tá? No caso da anestesia. Mas no pós, o que segura realmente é a questão dos antibióticos, tá? Então, normalmente eu falo para o paciente aí, 5 a 7 dias, tá? Que é o tempo que eu gosto de prescrever antibiótico, tá? Embora seja muito difícil ter infecção em couro cabeludo, a gente já libera. Mas tem uns caras que a gente sabe que já saíram aqui da clínica, foram no Outback, que é na frente, já tomou um chopinho no dia da cirurgia. O meu irmão, quando eu operei, meu primo também, que ficaram em casa. Eu cheguei cansado da cirurgia deles, fui tomar um banho, eles já sentaram com a minha mulher, na hora que eu volto eles estavam tomando vinho. Logo no dia da cirurgia. Tá errado, tá? Eu fiquei puto da cara, mas não causou nada de errado, mas o correto é esperar 5 dias, tá bom? Pergunta é onde eu me formei como médico. Eu sou natural de Marília, nasci lá, tá? Marília, interior de São Paulo, fica a 400 quilômetros daqui, 90 quilômetros de Bauru, tá? Bauru o pessoal conhece mais. E eu estudei a minha vida toda em Marília, saí para fazer cursinho, né? Então fiz cursinho em Ribeirão Preto, depois fiz cursinho aqui em São Paulo também, mas sempre objetivei passar na faculdade em Marília, porque minha mãe era viúva, né? Eu perdi meu pai muito cedo, quando eu tinha 15 anos, então eu e meu irmão, para ajudá-la, né? Até na questão financeira, né, para não ter mais custos, a gente sempre priorizou prestar a faculdade em Marília. Tanto eu quanto o Bruno fizemos Marília. Então eu fiz a faculdade na Unimar e depois eu fiz a parte cirúrgica, né, eu fiz a residência de cirurgia geral na FAMEMA, são as duas faculdades de medicina que tem em Marília. Pessoal, dúvida aí como funciona a avaliação online. Então assim, antes, o que a gente tinha, né? Antes dessa pandemia, a gente tinha algumas opções em relação à avaliação. O paciente só podia ter consulta presencial, tá? Ou ele mandava algumas fotos para saber se era viável ou não, tá? Fazer um transplante capilar, no caso do cara não conseguir vir, tá? Com a pandemia, o Conselho de Medicina, que é extremamente atrasado, tá, em tudo, então eles já não gostam da gente mesmo, então a gente não tem que ficar palpando muito, né? O Conselho de Medicina, que é extremamente atrasado em todas as suas normativas, ele não permitia consulta online, coisa que nos Estados Unidos permite há muito tempo, em outros países, tá? E aí com a pandemia, essa questão, as pessoas não tiveram como, tá? E foi liberado a consulta online. Então a gente tem que diferenciar a avaliação online de consulta online. A consulta online, realmente, você vai fazer uma consulta com o médico, tá? Via webcam. Pelo Zoom ou pelo Microsoft Teams, no caso aqui a gente prefere usar o Zoom, tá? Então tem uma hora marcada da consulta, o paciente vai entrar, recebe um link, entra e vai ter essa interação com o médico. A avaliação online já é uma coisa bem mais simples, tá? Ela não tem custo. Então, o paciente ele vai enviar algumas fotos, seguindo o padrão que a gente pede, mas é o quê? São fotos de boa qualidade, com uma boa iluminação, tá? Normalmente as câmeras de celular hoje são fodidas, né, cara? A gente tem câmeras aí absurdas, a maioria das pessoas usam celulares muito bons, tá? Então ele tira uma foto frontal, depois ele tira uma foto com a cabeça abaixada, aí a gente pede uma foto dessa lateral e uma foto da nuca, tá?
Aí a gente avalia, a gente tem um grupo aqui, tá? Então tem o departamento de avaliação, tá? Que no caso eles não estão dando um diagnóstico de doença nem nada, simplesmente vendo o grau de calvície do paciente e se a área doadora é compatível, tá? E aí falam pro paciente, ó, é possível sim fazer a cirurgia, tá? O custo do seu procedimento vai ser tanto, tá? Então o paciente já fica sabendo ali se dá para ele fazer e qual é o custo do procedimento. Tem situações em que a gente não consegue avaliar, tá? Por exemplo, o paciente já fez 4 cirurgias prévias e manda uma foto com o cabelo um pouquinho mais comprido. Como que a gente vai saber como é que é? Nesses casos aí, a gente fala pro paciente, ó, não foi possível avaliar suas fotos, tá? Te dá uma posição em relação às fotos, a gente precisa marcar realmente uma visita presencial, uma consulta presencial. Aí o paciente vem, mas na grande maioria das vezes a gente consegue. Isso é uma dúvida que muita gente me pergunta, tá? Se a pessoa está usando minoxidil tópico, né, que é o de passar na cabeça, e se pode fazer a interrupção abrupta e já passar para o via oral. Pode, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Então realmente não tem um desmame, tá? Desmame a gente fala quando você tem que parar a droga de pouco em pouco tempo, tá? Esse não, você passa, tá passando o Rogaine, no outro dia você começa a tomar o via oral, não usa mais o Rogaine, tá bom? Pessoal perguntando aqui se após o FUI fica alguma cicatriz, tá? Gente, qualquer coisa que você faça, tá? Se você tomar uma injeção e olhar no microscópio, vai ficar uma microcicatriz, tá? Cicatriz é o processo da pele de restauração, tá bom? O FUI, dependendo da forma que ele é feito, porque a gente hoje em dia sabe, né, que a gente tem os FUIs, né, e os FUIs. No Brasil essa discrepância está cada vez maior, né? Então tem uns caras que parece que usam aquelas anilhas de fazer tubulação para tirar e tira metade da cabeça num punch só. Aquilo destrói a doadora. Fiz 2 dias atrás, tá? É o maior medo que a gente tem é quando o paciente fez essa técnica de punch, tá? Mas quando utilizam punches muito pequenos, tá? Que a gente utiliza aqui 0.8, 0.9, tá? O dano ao tecido, no caso a pele, é muito pequeno e com isso o processo cicatricial também é muito pequeno. Então a gente tem 2 situações que podem ocorrer, tá? Normalmente realmente não se vê nada, tá? Macroscopicamente, tá? O que significa? Olho nu. Se você microscopar, você vai enxergar, lógico, aquela arinha mais esbranquiçada, aquela arinha de fibrose, tá? Mas macroscopicamente você não enxerga nada, isso a gente está falando do cara raspando com máquina zero, tá? Porque com o cabelo um pouquinho mais comprido é imperceptível. Ou então ele pode apresentar o que a gente chama de white dots, que são micropontinhos esbranquiçados na região que tirou. Isso depende muito do tamanho do punch e também da cicatrização do paciente, tá? Mas nas 2 situações, gente, assim, com máquina 1, máquina meio já não é possível ver. Realmente, para você ver esses white dots, o paciente tem que estar com a cabeça raspada na máquina 0, tá? Isso feito nos moldes que a gente faz aqui, do jeito que vocês sabem que a gente trabalha, tá bom?